Tudo bom? Como é que vai? Eu aqui de novo, professora doutora Windes Brazão Ferreira, tratando de questões de ciência aqui no canal Ciência, canal Science. Bem, todo mundo já sabe que eu tenho uma paixão, em inglês a gente fala crush, por pesquisa, né? Por metodologia de pesquisa. Tudo bem, eu sei, é complexo, não é um tema muito fácil, principalmente quando a gente está começando. Mas, uma vez que você compreende os elementos intrínsecos ao processo científico, à produção do conhecimento científico, aí a coisa fica mais interessante, mais motivante, e para aqueles que despertam para esse universo maravilhoso da ciência, acabam se tornando pesquisadores como eu. Eu não imaginava que eu fosse me tornar uma pesquisadora lá para trás na minha vida. Mas um belo dia eu tive a oportunidade de fazer na Inglaterra, na University of Manchester, um mestrado em pesquisa, Master in Science, e que não existe no Brasil, infelizmente. E aí eu despertei. Por que eu despertei? Porque eu descobri que quando você tem à sua disposição os instrumentos necessários para desenvolver um conhecimento novo, para compreender os fenômenos sociais, os fenômenos educacionais, fenômenos econômicos, você tem um universo de possibilidades de desenvolvimento pessoal e científico, ou seja, você contribui com o desenvolvimento em determinadas áreas de conhecimento. Bem, o que eu vou tratar hoje? Eu vou tratar um tema que algumas pessoas têm me questionado bastante, que tem a ver com curso de especialização, hoje chamada pós-graduação lato sensu, versus mestrado profissionalizante ou stricto sensu, que já é um nível mais avançado de qualificação profissional, portanto mais afunilado. Porque uma coisa importante para você entender é que conforme você sobe na sua formação científica, passa pela especialização, daí pelo mestrado, aí para o doutorado, cada vez mais você vai afunilando uma área de conhecimento, porque o foco vai ficando cada vez mais rigoroso, o objeto de estudo sobre o qual nós, pesquisadores e pesquisadoras, nos debruçamos, não é? Bem, então, qual é a vantagem? Você está terminando uma graduação, ou você já terminou um tempo e tem pensado em fazer um mestrado, mas está assim um pouco se sentindo não tão confortável porque você não está preparado. O que te interessa mais agora? É fazer uma especialização ou fazer um mestrado? Bem, vamos lá então. O que significa fazer uma especialização? Significa que você vai estar fazendo alguma coisa tipo uma iniciação científica. Você vai escolher uma área de conhecimento, e hoje tem milhares no Brasil à distância e presencial. Geralmente eles têm um mínimo de 360 horas, porque essa é uma exigência no âmbito federal, em termos da legislação, da regulamentação dos cursos de especialização. Então ele um mínimo de 360 horas, mas ele pode ter 500 horas, ele pode ter 600 horas, ele pode ter 1000 horas, não tem importância. Ainda assim, é um curso de especialização e você recebe um diploma de especialista. Qual é o nível de exigência científica nesse curso de especialização? Muito baixo. Hoje em dia, com muita frequência, os programas dos cursos de especialização, sejam em universidades públicas ou universidades privadas ou faculdades, eles exigem que o aluno curse um número X de disciplina, que pode variar de 5 a 20, não faz diferença, com tempos diferentes e tal. Tem, sim, sempre uma disciplina, pelo menos de metodologia da pesquisa científica ou de metodologia da pesquisa, ou de introdução à metodologia da pesquisa. Geralmente tem uma disciplina, no máximo 2, que
em geral, também elas são um pouco superficial, en passant, passa por esse universo metodológico. Bem, aí o que acontece? Nesse curso, geralmente é solicitado é esperado que o estudante faça uma monografia. O que é monografia? O próprio nome diz, é o estudo de um tema específico. Então, você pode simplesmente desenvolver um trabalho numa área específica. Você pode desenvolver um estudo sobre o que é aprendizagem. Pronto, isso é suficiente. O que é arte-educação? O que é inflação? E por aí vai, tá? Ou você pode, muitas pessoas fizeram, as minhas estudantes fizeram isso de graduação ou de especialização, fizeram pequenas pesquisas, que são pesquisas de um nível mais simples, geralmente estudos exploratórios, e desenvolver uma monografia que, na verdade, era a apresentação da pesquisa bastante simples. Mas é muito comum hoje duas coisas acontecerem. Primeiro, as pessoas pedem para você escrever um artigo, né? As pessoas que eu digo as pessoas que coordenam o curso de especialização, lato sensu, pedem para você escrever um artigo que pode ou não ser publicado, dependendo da qualidade do artigo e dependendo também do compromisso do programa de divulgar um conhecimento produzido por eles, pelos seus estudantes. Ou pede autorização para o Ministério da Educação, isso acontece muito em cursos de direito, para que o estudante não faça um TCC. E muitas vezes essa solicitação de autorização é dada. Bem, para um outro plano, você tem o mestrado. O que significa o mestrado? Profissionalizante, você vai se aprofundar no âmbito do seu trabalho. Um mestrado profissionalizante, ele sempre está vinculado a uma atividade que você desenvolve numa empresa, ok? Ou numa escola. E um mestrado científico, que é chamado de stricto sensu, ele te permite uma maior liberdade na escolha do seu objeto de estudo, ele pode ser um fenômeno social qualquer. No entanto, ele exige muito mais em termos da produção científica, mas ainda num nível menor do que o doutorado. No caso de um mestrado, você faz uma dissertação. No caso de um doutorado, você faz uma tese. A dissertação, ela tem a mesma estrutura, o projeto de pesquisa tem a mesma estrutura do doutorado. O que modifica é o nível de profundidade teórico, metodológica e de produção entre um e outro. No doutorado, você tem que produzir um conhecimento que, em princípio, provoque alguma mudança e contribua para o desenvolvimento de uma determinada área de conhecimento. Bem, então, no mestrado, você tem que ter um projeto de pesquisa estruturado, segundo os critérios científicos estabelecidos no campo da produção científica, e você tem que desenvolver uma pesquisa de campo ou teórica, por exemplo, um estudo documental, uma revisão de literatura, que é teórico. Mas ainda assim você tem que desenvolver uma pesquisa, ok? No caso da especialização, não necessariamente. Você pode simplesmente fazer um trabalho teórico um pouco mais aprofundado do que aqueles que você fazia na universidade. Qual um ou outro? Se você está perguntando para mim, eu diria mestrado. Ah, professora, mas é muito difícil entrar. Tudo bem, mas tente. Todo ano, se você tem interesse de fazer mestrado, você deve começar a investir já. Não pode ficar adiando. Sabe por quê? Porque o número de concorrentes é muito grande. Então, isso significa que a possibilidade de entrada também se reduz. E aí, o que acontece? Você faz um ano, não entra, e você entende por que você teve dificuldade, você foi eliminado no projeto. O que você entende? Que você tem que melhorar o seu projeto.
Ah, você passou por tudo e foi eliminado na entrevista. O que você entende? Que você vai estar melhor bem preparado para a entrevista. Melhor bem não, mais bem preparado para a entrevista. Ah, mas aí você teve que fazer uma prova de inglês que era eliminatória e ali você já foi eliminado. Então, o que você entende? Que você vai ter que se preparar para a prova de inglês ou espanhol. Enfim, então, tente o mestrado todos os anos. Se você se sentir bem, se você achar que você tem condições financeiras e de tempo para dar conta de uma especialização, tudo bem, você vai fazendo uma especialização. Mas a única coisa que a especialização te dá, se for na sua área de conhecimento, de formação e de trabalho, ela vai te dar mais profundidade teórica numa determinada área de conhecimento. E provavelmente, se você trabalhar para prefeituras municipais, estaduais, você vai poder ter um acréscimo no seu salário, que geralmente é pequeno, mas é um acréscimo, não importa. Então, essas são as duas únicas razões para se fazer um curso de especialização. O que eu tenho visto por aí com muita frequência? Pessoas querem fazer um mestrado e um doutorado, mas elas fazem o quê? Elas fazem especialização 1 ano, 1 ano e meio, concluem, aí começam a fazer uma outra, 1 ano, 1 ano e meio, concluem, já são quase 3 anos, aí faz uma outra, 1 ano, 1 ano e meio, concluem, e assim vão juntando títulos e títulos de especialista em psicopedagogia, em arte e educação, em educação especial, em educação não sei das quantas. E aí, o que adianta? Nada, só tem um acréscimo no salário, porque o segundo título de especialização não dá acréscimo. Ao menos que eu esteja errada, e se eu estiver, por favor, me conte. Segundo, se você faz um mestrado, sabe o que acontece? Você amplia suas chances de conseguir, por exemplo, um emprego como professor numa faculdade. Se você faz doutorado, sim, você amplia imensamente as suas chances de fazer concursos para universidades públicas, federais, estaduais, municipais, institutos federais de formação, de educação, de tecnologia, enfim, tá? Então, pense 2 vezes, porque você pode estar gastando o seu dinheiro e o resultado final não te traz nenhum benefício significativo na sua formação, tá bom? Especialização, deixa de lado, invista no mestrado se você quiser desenvolver uma carreira em nível acadêmico ou em nível de pós-graduação, de forma que você tenha um objetivo lá na frente, ok? Espero que tenha contribuído. Deixa aqui os seus comentários, não se esqueça de clicar curtir, se você curtir, é claro. Não deixe de compartilhar com seus colegas, eu tenho recebido muitos e-mails e mensagens no YouTube, me contando como tem favorecido a aprovação e a aprendizagem das pessoas com relação a questões da pós-graduação. Então, compartilhe com seus colegas, porque você beneficia outros e beneficia a si próprio, assim como o budismo diz. Namastê e até a próxima semana.